Lendo para o canal, eu já havia tocado em um texto do Patrick Rothfuss, que é o autor da obra que eu estou introduzindo aqui, da obra em questão. E esse texto havia me deixado realmente muito impressionado. Ele foi um conto, que foi introduzido em uma coletânea do George Martin, desses livros que ele costuma apresentar outras obras que o deixam impressionado de alguma maneira e que o inspiram, digamos, a escrever os seus próprios trabalhos. George Martin tem esse hábito e costuma fazer boas coletâneas, livros organizados bem interessantes por ele, com alguns autores que talvez não sejam assim tão conhecidos como o próprio. É até uma gentileza dele com outros autores que também se dedicam à fantasia, dark fantasy. E lendo o conto do Patrick Rothfuss, que o George Martin apresenta nessas coletâneas, A Árvore Reluzente, eu confesso que eu tive uma impressão muito positiva do estilo de escrita dele, da forma como ele escreve. Patrick me lembra um RPGista clássico, um cara que jogou muito RPG. Dada a descrição e a forma como ele conduz o seu texto. É uma narração muito descritiva, que explora muito sensações próprias dos personagens. Cada personagem é realmente uma presença que acrescenta ao ambiente da narrativa. Quando é realmente relevante detalhar aspectos ambientes, disposição de objetos, tipo de ambiente que está se situando a cena, ele também faz sempre muito isso. Me pareceu um bardo realmente, sentado à mesa contando uma história. Como é algo que também nós vemos, a princípio, aparecer nas personagens centrais dele, que até então, em Árvore Reluzente, nós temos um maior destaque para o Bast, e aqui, na obra em questão, nós vemos um maior destaque, no caso, para o Colt, que talvez sejam os dois personagens que realmente vão ficar mais em destaque em O Nome do Vento. É um pouco cedo ainda para dizer, mas pelo menos o primeiro capítulo, que na verdade estou apresentando aqui, deu essa impressão de que eles serão grandes destaques. E tanto Bast como Colt dão a impressão de ser veteranos, embora Colt seja o mentor de Bast, digamos assim. Ele estava com um nome disfarçado na Árvore Reluzente, Hash. Aqui ele já apresenta o nome verdadeiramente real dele, ou pelo menos que ele está usando nesse momento na cidade. O próprio capítulo deixa claro que o Colt, ou Hash, não liga muito para nomes, isso é uma coisa um pouco secundária para ele, mas ele os modifica, ele os troca por algum motivo. Digamos que esses dois personagens, tanto o Colt como o Bast, eles apresentam textualmente uma sensação de que eles são muito mais experientes do que nós acreditamos que eles sejam, ou do que eles próprios aparentam ser. O texto apresenta eles como personagens acima da média se comparados àqueles que os rodeiam, mas mesmo assim há algo de misterioso acerca deles. Bem, O Nome do Vento é o primeiro livro da série que ficou conhecida como A Crônica do Matador de Rei. E, em virtude de Árvore Reluzente, como eu disse, eu fiquei bastante interessado em dar uma olhadinha, abordar um pouquinho essa obra por causa da qualidade da escrita. E o primeiro capítulo do livro, o primeiro capítulo de O Nome do Vento, manteve, digamos, a minha impressão, pelo menos estética, do tipo de escrita do Patrick Rothfuss. Ele escreve realmente muito, muito bem. E consultando um pouco alguns dados sobre a obra, aparentemente esse livro ele ficou entre os mais vendidos do New York Times, no ano de lançamento dele.
e que realmente é um feito que nós podemos levar em consideração. Muitos livros são famosos, vão para a capa do New York Times, são recomendados, e não necessariamente são aquela grande maravilha do mundo e tal, né? Muitos outros artistas que lançam suas obras, escritores, não necessariamente vão parar na New York Times e assim, mesmo assim tem obras realmente muito relevantes, mas ainda assim é um feito, né, para um escritor como ele, lançando o primeiro livro de sua trilogia, ter um destaque na New York Times, né? Então, digamos que no mínimo mediano a obra será. E fiquei curioso para introduzi-la e ler um pouquinho a respeito dela devido às excelentes impressões que ela me deixou até então. O primeiro capítulo, né, ele se passa na hospedaria do Colt, né, e a apresentação de alguns personagens, juntamente com o próprio Colt, que fica muito silencioso na maior parte do tempo, e começa a fazer pontuações quando realmente são necessárias, né, quando são realmente pertinentes a ele fazer, normalmente retorna com esse clima de amigos ou conhecidos, pessoas numa mesa se relacionando e falando de um aspecto em questão, mas com muita profundidade. É um tipo de diálogo que lembra muito, contrasta muito diálogos cotidianos. Nós não sentimos nenhuma forçação de barra, né, nenhuma artificialidade na fala. As pessoas falam como se realmente se conhecessem, fossem amigas e fizessem participassem realmente do cotidiano de uma das outras. Isso dá à narrativa, à descrição do livro, um grau, uma sensação muito agradável, né? Por isso eu penso e vejo o Patrick Rothfuss como um RPGista, alguém que teve, pelo menos, possivelmente teve essa experiência ou vem de um background parecido com esse. Não sei dizer ao certo. Mas o fato é que o primeiro capítulo introduz essa questão da cidadezinha pequena, né, interiorana, onde as pessoas são pessoas mais pacatas, mais simples, não, que têm um conhecimento, digamos, muito voltado para o lugar onde estão, né, o seu próprio nicho, o seu pequeno nicho, mas não tanto assim de fatos, de conspirações, coisas maiores do que aquelas mais corriqueiras ali no seu dia a dia. É aquela típica sensação mesmo de cidadezinha pequena, né? Cidadezinha pequena tem muito isso, né? Fofoca, vizinho querendo saber um da vida do outro, né? É como se fosse um telefone sem fio gigantesco ali na cidade, né? E onde os boatos se espalham são, né, ou no contato entre vizinhos, ou então na igreja, ou no bar, né? Cidadezinha pequena. Essa sensação ela é bastante transmitida, né, comunicada por via desse primeiro capítulo. E Colt, o Bast, que nós novamente iremos encontrar nessa introdução do livro O Nome do Vento, são o que destoam disso. Mas o que faz com que Colt seja realmente introduzido na obra é o fato de que algo de um outro mundo, um mundo que não faz parte do mundo corriqueiro, natural do dia a dia dessa cidadezinha, apareça também, né? Que foi uma criatura que é denominada, né, foi chamada pelo autor de Skrull. É um bicho, né, com uma carapaça bastante dura, né? Imagino que seja gelatinosa pela descrição, né? Parece uma louça preta. O formato dela lembra muito uma aranha, apesar de a aranha não ser, né? Não tem olhos, não tem boca, tem várias patas e patas afiadas, e que supostamente veio das montanhas. Colt, ao ver a criatura, quando o personagem Carter entra dentro da taverna, né, fala do acidente que ele teve, do ataque que ele sofreu por ela, que acabou arrebentando com a égua dele, com ele mesmo, né, que teve que tomar 40 e tantos pontos, inclusive Colt o suturou, né, cuidou dos ferimentos dele. É apenas nesse momento, quando aparece essa coisa que não faz parte do cotidiano, da realidade daquela cidadezinha, que realmente nosso personagem central aí começa a aparecer e dar indícios de que ele não é quem aparenta ser.
que ele tem uma outra identidade, que ele está nessa cidade por alguma razão, né, ainda não revelada, obviamente, mas por alguma outra razão, que possivelmente ele foge de algo, possivelmente ele quer estar alheio a certas coisas, né, e Buster, o seu companheiro, veio junto com ele também, né. Mas digamos que os nossos protagonistas são realmente pessoas que estão, digamos, usando uma máscara e ficando alheios ao mundo, né, a uma trama maior do mundo, que também aparenta, pela descrição do capítulo, né, pela narrativa do capítulo, ser um mundo que está em conflito de alguma forma, né. São tempos difíceis, tempos de violência, tempos de muito ataque nas estradas, né, de conflitos, de tropas passando pelas cidades pequenas, né. E digamos que esses dois aí estão, são estranhos no ninho, né. Eles não são, digamos, nem naturais desse lugar, mas também no sentido de cultural, né, não ser exatamente o tipo de lugar o qual ambos estavam adaptados, cresceram, se desenvolveram possivelmente, né. Estar numa cidadezinha pequena como essa é uma forma de camuflagem para algo que ainda iremos descobrir. Fica claro que Colt não é tão velho, né? Ele é mestre, ele é tutor de Bast, mas não chega a ser tão mais velho do que ele. Mas mesmo assim ele tem uma aparência de alguém cansado, alguém muito desgastado por alguma razão. Alguém cuja a vida cobrou por certas experiências, né? O desgastou. Então, digamos que Colt também possivelmente está nesse lugar, foi procurar esse refúgio, né? Por causa, talvez, né, das questões que ele estava envolvido no passado, que possivelmente custaram muito dele, né? Dando-lhe aí algumas rugas, digamos, antes do tempo, né, um pouco prematuras no rosto, a expressão cansada. E como o hospedeiro, né, um estalageiro, ele, digamos que, constrói, né, a sua cabana, monta a sua cabana e seu disfarce, ou talvez uma possibilidade de manter uma vida um pouco mais baixo radar, né, não tão assim exposta aos holofotes. Inclusive, em relação ao Skrull, ele claramente sabe do que se trata, sabe de onde essa criatura veio, a sua natureza, né, o que ela é capaz de fazer, mas mesmo assim ele evita dar tais informações aos cidadãos. Ele não quer ser reconhecido, né, e aparentemente também ele quer blindar um pouco a cidadezinha, né, o contexto ali da cidadezinha, da real noção, conhecimento do que seriam essas coisas, né? Seriam essa ameaça. Como fica claro no texto, nas informações que eles nos dão, né, os Skrulls não andam em individual, eles não andam solitários, né, eles andam sempre em grupos. E como Bast chega a colocar, chega a mencionar, que um grupo de Skrulls com certeza acabaria com a vila, né, iria dizimar a vila como se ela fosse, como se fosse algo como faca na manteiga, né, a expressão que ele utiliza. Mas mesmo assim eles não introduzem, eles não solucionam, né, digamos assim, as dúvidas dos moradores locais, não introduzem eles muito esse mundo por uma certa proteção própria, né, manter a sua camuflagem e também, talvez, né, já é uma suposição, de blindá-los de alguma coisa maior. Enfim, é algo a ser realmente percebido, conhecido mais adiante no decorrer da história, né? De qualquer forma, foi uma boa introdução, foi bastante interessante. E caso vocês queiram aprofundar um pouco mais, né, entrar mais em contato com ela, ver mais de perto, é só ir no link do Discord, né, o link que está na descrição do vídeo, entrar no nosso clube do livro do Discord, dar uma olhadinha e debater, discutir mais a respeito
desse capítulo introdutório, né, do livro do Patrick Rothfuss, o primeiro livro, né, da série A Crônica do Matador de Rei, O Nome do Vento. É isso, meus caros. Um abraço.